pregamos um outro sermão aqui nesse púlpito, senão a cruz de Cristo. Ou seja, a doutrina bíblica da encarnação de Cristo, o Cristo que se tornou carne, o Cristo que se encarnou. Depois nós temos do verso 9 até o verso 11 a subida de Cristo, ou seja, a doutrina bíblica da ascensão de Cristo. Então nós podemos dividir esse sermão em duas doutrinas fundamentais do Evangelho: a doutrina da encarnação e a doutrina da ascensão. São duas doutrinas basilares, duas doutrinas importantíssimas do Evangelho de Cristo. O Cristo que se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, como diz o apóstolo João, e o mesmo Cristo que ao ressuscitar foi assunto aos céus e recebeu o nome que está acima de todo nome, ao ponto de que ao seu nome se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Glorificado seja o seu nome. Primeiro ele desce, e ele desce, segundo aqui Paulo ensina, de forma voluntária. Voluntariamente ele se encarnou. Depois Deus o exaltou soberanamente. O caminho da glória sempre passa pela cruz, porque primeiro ele desce de forma voluntária. Ele a si mesmo se humilhou e desceu até a morte, e a morte de cruz. Mas quando foi para exaltação, diz: Deus o Pai o exaltou e o levou acima de todo nome. Ou seja, a ação voluntária de ele a si mesmo se humilhar, a si mesmo, ação voluntária. Ele desce, o Pai o exalta, ou seja, o prêmio, a premiação que Cristo recebe ao se esvaziar, ao descer, ao se humilhar e estar entre nós. O prêmio é: o Pai o glorificou, o exaltou e deu o nome que está acima de todo nome, para que ao seu nome se dobre todo o joelho. Que coisa linda e maravilhosa é essa doutrina que o apóstolo Paulo mostra aqui nesse texto. E por incrível que pareça, muitas pessoas não se atentam para a riqueza de detalhes que esse texto nos mostra. Porque esse texto mostra para nós cristologia da mais alta performance. Esse texto nos mostra cristologia da mais alta tipificação. Esse texto é um dos melhores textos das Escrituras que ressalta o poder soberano de Cristo. O Cristo que é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. 100% homem e 100% Deus. O Deus que se tornou pessoa, o Deus que se tornou carne, o Deus que se tornou homem e habitou entre nós. Esse é o maior exemplo de humilhação e ao mesmo tempo de humildade. Por que nós devemos viver em unidade? Por que nós devemos ter um só pensamento, pensarmos uma só coisa? É isso que Paulo está ensinando aqui, porque tem um Deus todo-poderoso que a si mesmo se encarnou, se tornou carne, se humilhou, desceu até a morte, a pior morte de todas, que é a morte de cruz, a mais terrível vergonha, que é a vergonha da cruz, e recebeu depois disso a mais alta honra, que é a exaltação, o nome que está acima de todo nome. São dois extremos aqui: o extremo da humilhação e o extremo da exaltação. Ele desceu até o ponto mais baixo da humilhação que um ser humano pode experimentar, porque maldito é aquele que for morto na cruz. Mas ele experimentou também o ponto mais alto da exaltação que alguém pode experimentar, o nome que está acima de todo, não tem outro nome acima dele. Em segundo lugar, Paulo mostra aqui no verso 6 e 7 que Cristo esvaziou-se sem deixar a divindade. Cristo esvaziou-se sem deixar de ser Deus. O verbo principal que Paulo usa aqui é o verbo ekenosen, que vem do verbo, que vem da palavra grega askenosia, ou kenosis no grego, que significa esvaziar, esvaziamento. De onde vem essa palavra kenosis? O verbo esvaziar. Para Paulo aqui, Cristo ele não esvaziou-se dos seus atributos, Cristo esvaziou-se dos seus privilégios, Cristo esvaziou-se da sua posição e assumiu uma posição de servo. Tudo isso para que eu e você sejamos salvos. Portanto, nós estamos diante da doutrina da kenosis, do esvaziamento dos seus privilégios e não dos seus atributos.